volta ao vivo a Brasília. A Polícia Federal cumpriu neste sábado o mandado de prisão de Anderson Torres, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Berenice Leite, ao vivo de Brasília. Berenice, quais as atualizações? Você fala com a gente neste momento, ao vivo de onde? Oi, Adriana, mais uma vez bom dia a todos vocês que nos acompanham. Eu falo direto aqui do batalhão da Polícia Militar, o 4º Batalhão da PM, para onde foi trazido então o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Nesse momento ele está sendo ouvido, né? A informação confirmada pela Polícia Federal é de que ele foi preso logo que saiu do avião, né? Já foi preso e trazido aí nessa condição de custódia. Anderson Torres, que conseguiu, depois de 4 dias, embarcar para voltar para o Brasil após o ministro Alexandre de Moraes ter determinado a sua prisão em fator aí desse inquérito que também já foi aberto em função das manifestações no último domingo que terminaram em depredação do patrimônio público, a invasão nas sedes dos 3 poderes. Havia uma dúvida de para onde Anderson Torres iria, né? Primeiro foi cogitado que ele iria para a Superintendência da Polícia Federal, isso porque Anderson Torres, além de ser ex-ministro da Justiça, também é delegado federal de carreira. Porém, esse comboio que saiu lá do aeroporto, nós acompanhamos o trajeto, né? Havia também uma possibilidade, cogitaram que ele iria direto para o presídio da Papuda, o que chamou a atenção e realmente não foi confirmado. A gente acredita que ele tenha vindo aqui para o batalhão da Polícia Militar, porque Anderson Torres foi preso na condição de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo esse que ele acabou exonerado, né? Ainda no dia mesmo dos atos violentos aqui em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, achou por bem exonerá-lo do cargo, até porque Anderson Torres não estava aqui no dia, né? No dia dessa invasão às sedes dos 3 poderes. Ele teria saído de férias, estava na Flórida, inclusive algo que foi muito criticado pelo interventor Ricardo Capelli, já que Brasília está na condição de intervenção federal. Ricardo Capelli criticou o fato dele não estar aqui no dia de domingo e, portanto, a Secretaria de Segurança Pública, segundo ele, estaria sem comando, né? A Polícia Militar, as forças policiais estariam aí sem uma liderança e, em fator disso, a facilitação dos manifestantes para entrar e tudo isso que a gente acompanhou, né? As sedes dos 3 poderes ficaram totalmente destruídas, inclusive obras de arte, entre outros tantos prejuízos. O fato é que agora Anderson Torres, a informação está confirmada de que ele está aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Guará, uma das cidades satélites de Brasília. A gente segue acompanhando, né? Ele está agora nessa condição de custódia, deve passar pelo procedimento de praxe quando uma pessoa é presa, ele vai passar aí pelo exame de corpo de delito, né, no Instituto Médico Legal e já como prometia, né, ele logo que a prisão preventiva, a prisão dele foi decretada, Anderson Torres se apresentou à polícia, teve alguns problemas para sair dos Estados Unidos devido a problemas operacionais lá no estado americano, né? Então, agora sim, depois de 4 dias, ele se apresentou, como disse que faria e está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos com relação aí à sua responsabilidade como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Qualquer novidade, eu volto a acionar vocês. Combinado. Nossa excelente Berenice Leite trazendo desde o início dessa edição do Jornal da Manhã as atualizações sobre a prisão de Anderson Torres, que chegou hoje ao Brasil. Aqui a gente acompanha ao vivo, então, a imagem do local onde está, neste momento, o ex-ministro de Justiça do governo de Jair Bolsonaro, o ex-secretário de Segurança Pública já do governo Lula. É o 4º Batalhão da Polícia Militar de uma cidade satélite em Brasília de nome Guará. É neste local, então, em que o ex-ministro está passando pelos primeiros trâmites, sendo ouvido, passando por exames de perícia, até que seja ouvido finalmente também por Alexandre de Moraes. É preciso saber quais serão os privilégios de Anderson Torres, uma vez que ele é delegado federal, também ex-ministro, ex-secretário.
judiciário, mas ele que deve responder por responsabilizações pelas invasões que aconteceram no último domingo, dia 8, ao Congresso Nacional, também ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto e também, após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, houve uma operação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres e no local foi encontrado um documento bastante especial, bastante suspeito. Trata-se de uma minuta em que estaria previsto uma tentativa de cancelamento do resultado das eleições. O próprio ministro, ainda nesta semana, se manifestou sobre o assunto, sobre este documento, disse que ele seria triturado, na sede do Ministério da Justiça à época e que é um documento que é pego de uma forma bastante, não por completo, que é pego apenas um trecho deste documento, que ele não está por completo sendo analisado e então é preciso aguardar agora as investigações por completo. De qualquer forma, aguardava-se a volta dele dos Estados Unidos, logo após a posse de Lula, em 1º de janeiro, Anderson Torres viajou de férias para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e desde então aguardava-se esse retorno dele. Neste momento a gente vê o momento do embarque dele no aeroporto de Miami de volta para o Brasil, escoltado por policiais, o momento em que um cinegrafista consegue fazer de maneira escondida um registro rápido do ex-ministro no aeroporto internacional, lá nos Estados Unidos, em Miami, justamente na noite de ontem, voltando ao Brasil. Ele que usou o nome para embarque de Anderson Gustavo e omitiu o Torres para tentar fazer um embarque discreto. Aliás, foi tudo muito discreto. Houve bastante dificuldade de se acompanhar qual voo ele pegaria, se ele iria pousar em São Paulo, em Brasília. Afinal de contas, pousou então nesta manhã no Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília. E como a gente acompanhou aqui ao longo de toda a manhã, ele se dirigiu com uma van também da Polícia Federal, foi preso assim que desembarcou no aeroporto, né? Assim que ele desceu de um avião, uma aeronave da Gol, ele foi preso pela Polícia Federal e em uma van foi encaminhado então diretamente para esse batalhão da Polícia Militar da cidade satélite do Guará, onde já passa pelos primeiros trâmites da sua prisão. A gente segue acompanhando e vai trazendo as atualizações ao longo dessa edição de sábado, aqui especial do Jornal da Manhã. Esse local, Guará, para que o nosso ouvinte espectador tenha uma referência, esse local fica a 18 quilômetros do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes. E não só, Adriana, essa dificuldade de saber em qual voo que ele viria, porque por vários dias a gente vinha tendo informação de que ele embarcaria, mas em cima da hora não havia essa confirmação. E também houve, nessa manhã, muita dificuldade para saber para onde ele seria encaminhado. A informação inicial, assim que ele foi detido no aeroporto, é de que ele ainda poderia prestar um primeiro depoimento no local mesmo, no aeroporto, onde há um escritório da Polícia Federal. Depois veio a informação de que ele seria levado para a Superintendência da PF em Brasília, isso não se confirmou. Veio também a informação de que ele poderia ser levado até para a Papuda, e houve até uma confirmação, mas depois veio essa confirmação que ele vai ficar nesse batalhão em Guará. E a Polícia Federal até agora só divulgou uma nota muito curta dizendo o seguinte: a Polícia Federal cumpriu na manhã desse sábado um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal. Ele, que é policial federal, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Brasília e encaminhado para a custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem em sigilo e essa nota é assinada pela Coordenação Geral de Comunicação Social. O que chama atenção é de que nessa nota não há nem a citação do nome de Anderson Torres, apenas a referência de ex-secretário de Segurança Pública, e aí
a referência de ele, não cita o nome do ex-secretário e ex-ministro e também nem cita o local em que ele está, apenas a informação de que ele foi preso e que está agora sob custódia da Polícia Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça. Bom, esse caso vai se arrastar pelos próximos dias, ele será ouvido, haverá, obviamente, uma tentativa da defesa dele de que ele seja solto, mas, de qualquer forma, ele já está preso, é preso pela Polícia Federal após esse desembarque em Brasília. A Jovem Pan desde cedo acompanhou absolutamente tudo. A aeronave pousou no aeroporto de Brasília por volta de 7h20 da manhã. Ex-ministro e secretário de Segurança Pública estava nos Estados Unidos, teve a prisão determinada após os ataques às sedes dos poderes no último domingo. Lembrando que depois do que nós vimos em Brasília no domingo, o governador Ibanez Rocha acabou demitindo Anderson Torres, que já não estava no Brasil, e aí depois veio uma decisão da Justiça também, tirando Anderson Torres do cargo e também do governador Ibanez Rocha afastado do cargo por pelo menos 90 dias. Portanto, agora ele está em Guará. E lá haverá todo o trâmite, não sabemos se ele vai permanecer por lá ou se ele pode ser levado para alguma outra sede da Polícia Federal, se pode ser em outro estado. Essa prisão, de qualquer forma, ocorreu após ele desembarcar em Brasília, vindo dos Estados Unidos, e agora ele está nesse batalhão da Polícia Militar do Guará, uma cidade satélite que fica a cerca de 18 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Berenice Leite complementando as informações aí na sede do batalhão da Polícia Militar no Guará. Berenice. Ainda não temos a Berenice, a gente aguarda a confirmação, as informações, outras informações sobre essa movimentação na porta da sede do batalhão. A prisão de Torres, lembrando, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. E para você que ligou a TV, o rádio agora, a Panflix também, Anderson Torres embarcou. Ele estava de calça jeans, de tênis, com uma jaqueta e também uma mochila com boné e máscara, para, obviamente, ter qualquer problema de ser reconhecido, para evitar qualquer tipo de problema. Ele embarcou sozinho, não estava acompanhado de ninguém, apenas escoltado por homens da polícia, ainda no aeroporto em Miami. Aqui conosco o deputado Coronel Tadeu, alguma complementação do que nós já falamos aqui, agora que ele está nesta sede da PM, né, nesse prédio da PM, ele deve ficar por lá, deputado? O que é possível prever pelos próximos dias? Olha, Tiago, duas observações que eu gostaria de fazer. O Anderson Torres, a prisão dele foi decretada, acredito eu, que na terça-feira ou quarta-feira, eu não lembro exatamente o dia, mas foi na terça-feira ou na quarta, muito bem. E na quinta-feira, nos Estados Unidos, nós tivemos um apagão do controle de tráfego aéreo. E praticamente todas as aeronaves que estavam sobrevoando naquele momento tiveram que ir para o chão, que a gente chama de groundeadas, né? Foram groundeadas, ou seja, quem estava voando tinha que pousar e com isso interrompeu o voo previsto. Então, antes que alguém fale alguma coisa, que ele atrasou, que ele tentou relutar contra a prisão, não é absolutamente nada disso, né? Tivemos um problema nos Estados Unidos e por isso as companhias aéreas vão ter que realocar os seus passageiros. E o ex-ministro Anderson Torres, ele acabou conseguindo ser encaixado no voo de ontem, que foi sexta-feira, pousou agora cedo em Brasília, e aí então se cumpre o rito. Então não há nenhum retardamento proposital feito pelo ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública. Uma outra informação que eu gostaria de acrescentar é que, além de ser policial, ele obviamente tem curso superior, e a legislação protege as pessoas que têm curso superior, dando-lhe o direito a uma prisão especial. Então aqui eu vou apenas confabular, né? Vou apenas fazer uma suposição que ele pode até permanecer nesse 4º batalhão. Por quê? Porque na condição de policial é meio esquisito você colocar um policial com bandidos.
né, não se usa dentro do sistema penitenciário essa prática, né? A não ser em algumas exceções, mas o normal é você tratar a população carcerária de uma forma que elas sejam protegidas. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos um presídio especial para policiais civis e um presídio especial para policiais militares, para que não haja esse envolvimento, né? Você não coloque os policiais próximos aos bandidos, até porque há o risco grande de morte, de um assassinato dentro do próprio presídio em relação a esse policial. Então, por esse motivo, eu aqui acredito até que ele pode não ir para a Papuda, para o presídio da Papuda, a não ser que seja numa ala especial, mas há grande probabilidade, a grande chance, após ele passar pelo exame de corpo de delito e também ser ouvido na presença do seu advogado, ali junto aos policiais, né, ele permanecer nesse batalhão, no que a gente chama de uma cela especial ou de uma sala especial, para que ele possa permanecer até a audiência de custódia, que deve certamente acontecer na segunda-feira ou no máximo na terça-feira. É para lá que a gente vai ao vivo mais uma vez, viu, Coronel Tadeu? A repórter Berenice Leite tem novas atualizações para a gente. Berenice, você que está em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, onde está preso Anderson Torres. Berenice. Pois é, Adriana, aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, uma das cidades satélites de Brasília, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, assim que desembarcou do avião no Aeroporto Internacional de Brasília, foi escoltado, né, na condição já de custódia, ele que tem uma prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e a expectativa é de que Anderson Torres saia por aqui, né, escoltado, claro, pelos policiais federais a qualquer momento. Toda a imprensa já está posicionada, né, os fotógrafos, para tentar pegar esse momento em que o ex-ministro da Justiça deve ser conduzido aí. Temos duas opções. A gente já vê a mobilização, inclusive, da Polícia Militar aqui. Então, possivelmente, ele vai passar justamente por essa saída onde nós estamos de prontidão, né, aguardando a saída, então, do ex-ministro da Justiça. Olha, uma viatura acabou de passar. Tem também um veículo oficial, agora há pouco, acabou de sair daqui também. Então, a expectativa é de que ele vá para a superintendência da Polícia Federal, até porque aqui eles não consideram um lugar seguro para o ex-ministro permanecer. A princípio ele foi trazido para cá. A gente acredita que por estar na condição, né, de secretário de Segurança Pública do DF, afastado, por isso então ele, como comandante das forças policiais e até mesmo da Polícia Militar, foi trazido aqui então para o 4º Batalhão da Polícia para ser ouvido. E agora a gente acredita que ele vá para a superintendência da PF. Lá também existe uma carceragem, né? Uma cela especial. Ele que é um delegado federal de carreira e, portanto, recebe aí esses cuidados, né? Ele não fica preso junto com outras pessoas da sociedade civil. Então a gente segue acompanhando aqui e, como eu disse, a qualquer momento ele pode estar saindo, né? Qualquer momento, então vocês fiquem ligados aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu volto a acionar, trazendo mais novidades. A gente fica em contato, então. A qualquer momento pode acontecer um novo deslocamento de Anderson Torres. A repórter Berenice Leite chama a gente por aqui, a gente acompanha, é claro. Vamos para o Rio de